você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, continua, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz a todos os irmãos e irmãs da IAP em Santana e também a todos aqueles que acompanham esse vídeo.
nós louvamos a Deus pela sua vida, por estarmos juntos aqui para refletirmos um pouco na Palavra de Deus. Como todos sabemos, a igreja está de portas fechadas por conta da crise ligada ao Covid-19. Tanto a IAP de Santana como várias outras igrejas não estão tendo cultos presenciais. E aí nós estamos utilizando essa ferramenta para que a gente continue juntos refletindo na Palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos conversar alguns minutos sobre um trecho da Escritura. Por isso, aí mesmo na sua casa, eu queria convidar você nesse momento a reunir a família, a tomar a sua Bíblia em mãos ou acessar a sua Bíblia em algum dispositivo eletrônico para acompanharmos juntos a reflexão da Palavra de Deus. Desafio você também a compartilhar o link dessa pregação, o link desse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que também outras pessoas sejam alcançadas por essa pregação da Palavra de Deus. Essa pregação, ela tem por base o livro do Eclesiastes. Se você puder encontrar, então, Eclesiastes, o capítulo 9, e nós vamos ler os primeiros versos desse capítulo do livro de Eclesiastes, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar alguns instantes sobre conselhos para tempos de incertezas, com base nesse trecho do livro do Eclesiastes. Diz assim a palavra de Deus: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe durante esses minutos que ficaremos juntos. Senhor, nós te glorificamos por essa oportunidade. Nós acreditamos que o Senhor fala por meio da Escritura Sagrada. E o nosso pedido nesse momento é: fala ao nosso coração. Usa esse trecho da Tua Palavra para nos trazer edificação. No nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Bom, o livro de Eclesiastes, ele é tradicionalmente atribuído a Salomão. Salomão, muito provavelmente, foi o autor, o escritor do livro do Eclesiastes. Aliás, há dois outros livros da Escritura Sagrada que também devem ter sido escritos por Salomão: o livro de Cantares e o livro de Provérbios. Até algumas pessoas fazem alguns estudiosos, fazem uma divisão. Dizem que Cantares foi o livro que Salomão escreveu na sua juventude, porque é o livro que fala do amor, entre ele e a sua noiva, a Sulamita. Alguns falam que Provérbios é o livro que ele escreveu na fase adulta e Eclesiastes teria sido o livro que Salomão escreveu perto do fim da vida, já em idade avançada. Fato é que o livro de Eclesiastes é um livro que apresenta a vida como ela é, a vida sem rodeios. Alguns até acham o livro um tanto quanto ácido, porque ele diz aquilo que precisa ser dito mesmo nesse livro com todas as letras. Inclusive no capítulo 9, que é o capítulo objeto do nosso estudo, da nossa fala nessa pregação, nesse vídeo, Salomão ele apresenta de maneira muito clara duas verdades que
nós não gostaríamos muito de ouvir e que muita gente não sabe ao certo lidar com essas verdades, mas elas estão presentes no livro do Eclesiastes. E a primeira verdade é a seguinte: Salomão mostra no capítulo 9, como nós lemos, que a vida ela é imprevisível. A vida é imprevisível. Salomão deixa isso muito claro nesse capítulo. Ele diz nos primeiros versos, conforme nós lemos aqui, que todas as coisas estão nas mãos de Deus, e no que diz respeito a justos e injustos, como que a gente pode entender o que espera a essas pessoas? Se é amor ou se é ódio? Porque quando a gente passa a analisar os fatos da vida, nem sempre as pessoas que nós consideramos boas, as pessoas que são justas, elas estão sendo abençoadas, elas estão recebendo boas dádivas, elas estão vivendo tempos de felicidade em sua vida. E nem sempre aqueles a quem consideramos maus, injustos, que estão cometendo pecado, estão sendo castigados de alguma maneira pelos crimes ou pelas coisas erradas que estão fazendo. A vida não é tão certa da maneira como nós gostaríamos que ela fosse. A vida é imprevisível. Nós encontramos pessoas boas sofrendo e nós encontramos pessoas oportunistas, pessoas erradas, injustas, se dando bem em alguns momentos. A vida é imprevisível. Salomão diz ainda nesse mesmo capítulo, mais ao final do capítulo, a partir do versículo 11, que ele viu que debaixo do sol não é dos ligeiros o prêmio, não é dos valentes a vitória, e nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Nem sempre os mais velozes ganham a corrida. Nem sempre os mais fortes são os que vencem a luta. Salomão diz, a vida é imprevisível. E para reforçar isso, ele apresenta duas metáforas aqui nesse texto, como nós podemos ver. Ele apresenta a imagem de um peixe nadando num rio, que está vivendo a sua vida tranquilamente, normal, e de repente ele é apanhado traiçoeiramente por uma rede. E pronto, a vida dele pode ser que vai se acabar minutos depois. Ele fala também de um pássaro, né, que é preso numa armadilha, que está vivendo tranquilamente a sua vida e de repente é preso numa armadilha. Assim é a vida. A vida é imprevisível. De repente, todas as coisas estão sob o nosso controle, de repente, todas as coisas estão acontecendo da maneira como nós esperávamos que acontecesse, e aí, de uma hora para outra, de um dia para o outro, vem o diagnóstico de uma doença, de um dia para o outro, vem uma notícia sobre um parente que você não queria ouvir, vem uma notícia sobre o trabalho que você não queria ouvir, e todas as coisas viram de ponta cabeça. A vida é imprevisível. Essa é uma verdade que Salomão apresenta no capítulo 9 do livro do Eclesiastes. Além disso, Salomão apresenta também, nesse capítulo, que a morte é inevitável. Essa é uma segunda verdade que ele apresenta nesse capítulo. Além da vida ser imprevisível, a morte é inevitável. As estatísticas não mudaram nesse sentido. 100% das pessoas morrem. A não ser aquelas pessoas que estarão vivas por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo e que diz a Escritura, né, de acordo com o Novo Testamento, serão transformadas por ocasião do regresso de Cristo Jesus. Todas as pessoas morrem. E Salomão diz isso aqui no capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Ele diz que há um destino, um rumo certo para todas as pessoas. No verso 4, todos caminham rumo à morte. E ele apresenta, inclusive, diz que os vivos sabem que vão morrer, mas esses que morreram não sabem coisa alguma. Ele apresenta, inclusive, nesse capítulo aqui, a doutrina do que acontece com as pessoas depois da morte. Segundo nós acreditamos,
uma pessoa que morreu, ela está dormindo, ela entra num estado de inconsciência enquanto aguarda o retorno do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que morreram estão nessa situação. Para eles não há projetos, para eles não há planos, a memória dessas pessoas jaz no esquecimento, elas estão mortas. E Salomão diz: esse é o destino de todas as pessoas, todos nós caminhamos para a morte. Não é o que nós gostaríamos. Nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida, mas o pecado entrou na história dos seres humanos e o pecado bagunçou a história dos seres humanos, porque o pecado entrou na nossa história, por isso nós estamos suscetíveis às doenças, por isso nós estamos suscetíveis à morte. E querendo ou não, desejando ou não, todos nós, se não estivermos vivos por ocasião do regresso de Cristo, né, se Jesus demorar algumas décadas ainda para o seu retorno, nós iremos passar pela terrível experiência da morte e vamos morrer. A memória jaz no esquecimento, porque alguém que morreu não pode mais beijar a esposa, alguém que morreu não pode mais brincar com os filhos. A morte é inevitável, de acordo com Salomão. Então essas são as duas verdades que ele apresenta nesse capítulo. A vida é imprevisível, a morte é inevitável. Pois bem, diante dessas verdades que ele apresenta, como é que nós devemos viver então? Como é que nós devemos viver? Já que a vida é imprevisível e a morte é inevitável, como nós devemos conduzir a nossa vida? Nesse texto do capítulo 9, ele apresenta para a gente alguns conselhos. Por isso, conselhos para tempos de incertezas. Que tipo de conselhos Salomão dá nesse texto aqui, no capítulo 9 de Eclesiastes? Eu queria compartilhar com você esses conselhos. Pelo menos 4 conselhos aqui nós podemos listar, olhando para o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Eu queria que você me acompanhasse nesses conselhos. O primeiro conselho que o Salomão apresenta para a gente aqui, que a palavra de Deus apresenta para a gente, é que nós devemos viver a vida com esperança. Viver a vida com esperança. Veja o que ele diz no verso 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Veja que Salomão diz nesse texto da palavra de Deus que quem está vivo tem esperança. Para os vivos há esperança. De alguma maneira nós temos por trás dessa expressão aqui da palavra de Deus o desafio de viver a vida com esperança. Para quem morreu, não. Para quem morreu, cessaram-se os planos. Para quem morreu, cessaram-se os projetos, não vai empreender mais em coisa alguma, não pode mudar mais nenhum tipo de postura diante da família. Mas para quem está vivo, não. Para quem está vivo, há esperança. Para os vivos há esperança. E a gente tem que viver a vida com esperança. Para aqueles que estão vivos, né, de repente, amanhã pode surgir a cura para uma doença que hoje nos assola, uma doença que hoje nos oprime. Quem sabe amanhã a cura para essa doença não é inventada? Quem sabe nos próximos dias a cura para o Covid-19 não é inventada? E isso que agora está nos alarmando, de repente a gente fica um pouco mais aquietado, né? Porque a cura a esse vírus é descoberta. De repente, para os próximos dias, hoje está dando tudo errado na tua vida, você está para baixo, todas as coisas estão fora do lugar, mas quem sabe nos próximos dias você não tem um insight, Deus não dá um insight para você de alguma ideia, de algo que você pode fazer e a sua vida muda completamente. Enquanto nós estamos vivos, há esperança e há um desafio para a gente aqui, é um conselho da palavra de Deus para a gente aqui, para a gente viver a vida com esperança. Viva a vida com esperança. Segundo conselho que o Salomão apresenta para a gente, que esse texto da palavra de Deus apresenta para a gente, é que nós devemos desfrutar das boas dádivas de Deus com alegria no nosso coração.
enquanto a gente caminha nessa terra, sabendo que a vida é imprevisível e sabendo que a morte é inevitável, nós devemos desfrutar das boas dádivas de Deus com alegria. Isso não é pecado. Existem alguns cristãos que acham que desfrutar ou ter alegria naquilo que é efêmero, né, é pecado. Não, isso não é pecado. A Escritura Sagrada, inclusive, desafia a gente a desfrutar das dádivas de Deus com alegria. O que é pecado é a gente viver e deixar com que essas coisas efêmeras controlem a nossa vida e sejam senhoras ou senhores sobre o nosso coração. Mas desfrutar das dádivas de Deus com alegria, não há nenhum pecado nisso. Observe o que o texto da palavra de Deus diz para a gente, verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Há um conselho aqui da palavra de Deus para a gente fazer do momento de refeição, para fazer desse momento que a gente está partilhando o pão ou a bebida com outras pessoas, um momento de satisfação, de gratidão, de alegria. Vai e come gostosamente e com alegria o teu pão e a tua bebida. Né? Além disso, o texto diz também no verso 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Salomão fala de andar com roupas limpas, de andar com roupa de festa e fala sobre colocar óleo sobre a cabeça. O óleo era um produto de beleza na época também, era um perfume que era usado pelas pessoas na época. Veja que coisa interessante esse conselho da palavra de Deus, a gente viver a vida cristã, a vida ao lado do Senhor com alegria, né? E festejar a vida a todo momento, né? Passar perfume, né? Olha que interessante esse conselho da Escritura Sagrada para a nossa vida. Então, em todo tempo, sejam alvos as tuas vestes. Eu me admiro com algumas pessoas que conseguem festejar, fazer festa, né, para as mais, para de repente coisas que são pequenas, né, os mais pequenos detalhes da vida, os mais pequenos acontecimentos da vida. Tem muitas pessoas que têm esse dom de conseguir celebrar e festejar esses momentos. Eu imagino que eles estão corretos e alinhados com esse trecho da Escritura Sagrada. O texto também diz para a gente se alegrar e desfrutar a vida com a mulher que a gente ama todos os dias da vida fugaz, as quais Deus nos deu debaixo do sol, está no verso 9. Então, pensar em gastar a vida com aquelas pessoas que nós amamos. Aqui fala da esposa, né? Poderia ser o esposo, mas Deus coloca pessoas no nosso caminho. A vida é imprevisível, a morte é inevitável, mas nós temos pessoas ao nosso lado para caminhar com a gente, né, e para viver a vida com a gente. Então valorizemos essas pessoas, né? Leva essas pessoas para passear, não agora na época do Covid-19, mas enquanto você tem oportunidade, leva essas pessoas para passear, né? Divida a melhor refeição do mundo com essas pessoas que você ama. É o conselho da Escritura Sagrada para a gente. Terceiro conselho, além de viver a vida com esperança e além de desfrutar das dádivas de Deus com alegria, esse texto também ensina a gente a viver a vida e a fazer todas as coisas com entusiasmo e com intensidade. Veja, o versículo 10 diz assim, ó, tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obras, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então há um conselho aqui para a gente fazer as coisas com excelência, com entusiasmo, com intensidade, porque vai chegar uma hora que nós não vamos mais conseguir fazer absolutamente nada. Para o além, para depois da morte, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. E existem muitas pessoas que chegam no final da vida e quando já não tem mais força, se arrependem de uma porção de coisas que poderia ter feito e não fez. Então, é um conselho da Escritura Sagrada, faça as coisas com intensidade, com entusiasmo. Enquanto você pode fazer isso, faça com intensidade e faça com entusiasmo. Em último lugar, o último conselho que esse texto da Palavra de Deus dá para a gente é que nós devemos confiar na soberania de Deus. Eclesiastes capítulo 9, o verso 1, é muito interessante esse verso, porque Salomão diz, eu me apliquei a todas as coisas para entender isso, justos e sábios e os seus feitos,
se é amor, se é ódio. O que está à espera de justo e de sábio? Tudo está oculto no futuro, a gente não sabe. Mas aí tem uma expressão aqui, ó. Os seus feitos estão nas mãos de Deus. Os seus feitos estão na mão de Deus. Nós servimos um Deus que é soberano, um Deus que controla todas as coisas. Mesmo sabendo que a vida é imprevisível e que a morte é inevitável, e diante desses conselhos para a gente aproveitar as boas dádivas de Deus, nós nunca podemos esquecer disso. Tudo está nas mãos de Deus. Nós servimos um Deus que controla a nossa história. O mundo não está solto à sua própria sorte, a nossa vida não está solta à sua própria sorte. Há um Deus que controla todas as coisas, e caminhe confiando nesse Deus, especialmente nesse tempo de incerteza, especialmente nesses tempos de adversidade, especialmente nesses tempos de isolamento social. Acredite, Deus ainda está no controle. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando de todas as coisas. Confiemos, tudo está nas mãos de Deus. Não nos desesperemos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que está nos assistindo, não se desespere. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Nós acreditamos em um Deus soberano que controla e que cuida de nós. Amém? Diante dessa exposição, diante desse texto bíblico, eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, aí onde você está, e que a gente fosse a Deus em oração e suplicasse a Deus sua bênção e seus cuidados nesse tempo em que nós estamos vivendo. Você pode fechar os seus olhos para que a gente ore um pouco a respeito de tudo isso que a gente falou e pregou nessa oportunidade? Senhor, a Tua palavra que foi lida e pregada, e nós pedimos para o Senhor nesse momento que o Senhor nos ajude. É um tempo de muitas incertezas, Deus. É um tempo em que muitas pessoas não sabem exatamente o que vai acontecer no futuro. Salomão disse isso nesse texto em Eclesiastes capítulo 9, que nós, a bem da verdade, mesmo em tempos de paz, nós também não sabemos tudo o que acontece, não temos resposta para todos os acontecimentos da vida. O futuro está nas mãos do Senhor, Ele controla todas as coisas, porque a vida é imprevisível e a morte é inevitável. Mas mesmo diante de incertezas e de crises, Deus, à luz da Tua palavra, nós aprendemos hoje que nós devemos viver a vida com esperança, que nós devemos desfrutar das Suas dádivas com alegria, que nós devemos fazer todas as coisas com entusiasmo e que nós devemos acreditar que o Senhor é soberano e que o Senhor controla todas as coisas. Deus, faz com que essas verdades encontrem lugar no nosso coração e que a gente não se desespere, mesmo diante de calamidades e de incertezas. No nome de Cristo eu oro. Eu peço a Tua bênção, Deus, para os Teus irmãos, para os meus irmãos, Deus, os Teus filhos que agora estão me ouvindo nesse vídeo. No nome de Cristo eu os apresento nas Tuas mãos e peço a Tua bênção sobre eles, Pai. Amém. Bom, meus irmãos, se nós estivéssemos reunidos presencialmente, você sabe que depois da palavra de Deus, nós temos um costume de todos os cristãos, de participar de um momento de adoração a Deus por meio da entrega dos dízimos e das ofertas. Nós praticamos a generosidade em todas as nossas celebrações. Não estamos reunidos fisicamente, mas eu queria, mesmo assim, orar por você e desafiar você a continuar praticando a generosidade, a continuar devolvendo seus dízimos, a continuar ofertando ao Senhor e à causa do Evangelho. Nesse vídeo que você está assistindo, está aparecendo aí um número da conta bancária da igreja para que você faça a transferência ou depósito bancário das suas ofertas e dos seus dízimos. Também está aparecendo para você um link da internet para que você faça a sua oferta ou seu dízimo por meio de um app, um app de contribuição, que você pode entrar lá, escolher, contribuir na Igreja de Santana por meio de ofertas, entregar a sua oferta, o seu dízimo, por meio desse link que está aparecendo. Se não conseguir fazer nem por transferência e nem usando esse link que está aparecendo, também nós estamos disponibilizando para você um número de WhatsApp para que você entre em contato com esse número de WhatsApp, que a gente vai pensar junto com você uma maneira de você praticar
a generosidade. E para isso também eu gostaria de orar junto contigo nesse momento da prática da generosidade, pedir que Deus o abençoe também materialmente, especialmente nesse tempo de crise, em que muitas famílias estão preocupadas com os próximos dias e com o seu sustento. Vamos orar a Deus e pedir a sua bênção também sobre essa questão? Ore comigo, feche seus olhos. Senhor, eu quero suplicar a tua bênção para esse teu filho, essa tua filha que está me ouvindo nesse vídeo. Orar pelos irmãos de Santana, pelos teus filhos que servem a ti com a gente nessa comunidade de fé, pelos amigos e familiares desses que de repente estão assistindo esse vídeo também. E eu quero pedir para o Senhor, sustente-os, Deus. É um tempo de muita instabilidade, tem muito pai de família, muitas mães, Deus, preocupados com o que será nos próximos dias, preocupados com o seu sustento, mas nós acreditamos no Deus da provisão. Nada chega às nossas mãos se não vier do Senhor, e nós acreditamos que o Senhor continuará cuidando e sustentando. E eu oro por eles, Deus, e peço que o Senhor continue sustentando e abençoando. Aqueles que porventura forem participar desse momento de generosidade, que forem ofertar ou entregar dízimos, eu peço que o Senhor os abençoe, Deus, no nome de Cristo Jesus, que esse valor ofertado de fato seja empregado na tua obra, na causa do reino de Deus, para abençoar outras vidas também. No nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. É isso, irmãos, que Deus lhe abençoe, tenha uma semana abençoada por Cristo Jesus. Nós, da equipe pastoral, continuamos à disposição para conversar diante desse período de crise. Estamos orando pelos irmãos, continuemos orando uns pelos outros nesse momento. Que Deus abençoe, obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. E nós estamos terminando nessa hora essa pregação. Que o Senhor Jesus o abençoe, né? Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito continue com a gente. No nome de Jesus.